Nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Hoje vamos falar sobre o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse capítulo se caracteriza por uma riqueza de informações e de ensinamentos que são realmente muito envolventes do ponto de vista de estímulo para nós estudiosos do Evangelho e, sobretudo, nos estimula a colocar em prática esses ensinamentos. Nós vamos observar que nesse capítulo tem aquele famoso ensinamento da porta estreita, tem o ensinamento da casa que foi edificada sobre a rocha e tem, sobretudo, o ensinamento de que se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Evidentemente que também há o ensinamento que envolve a parábola do festim das bodas ou a parábola da festa de bodas, que é uma parábola com ensinamentos muito mais profundos do que parece a uma leitura inicial, a uma leitura literal ou mesmo superficial. Então nós vamos encontrar sobre a porta estreita aquele ensinamento que, conforme nos ensina a doutrina espírita, nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos que quando nós saímos das mãos do Criador, nós fomos criados simples e ignorantes. Então, dependendo das nossas escolhas e do nosso comportamento, se nós tivermos uma ascensão reta, uma ascensão progressiva e sem desviar do caminho, nós, de espíritos simples e ignorantes, com o auxílio da experiência, das várias experiências na carne, nós vamos obtendo conhecimento intelectual e virtudes morais. Prosseguindo no caminho reto, nós nos tornaremos espíritos bons. E depois, prosseguindo no caminho evolutivo, nós nos tornaremos espíritos puros. Acontece que, infelizmente, nós fazemos escolhas equivocadas, nos desviamos do caminho e nos tornamos espíritos imperfeitos. Aí, infelizmente, nós temos o mau veso, o mau hábito de persistir no caminho da imperfeição, até que chega um momento que nós nos cansamos desse caminho equivocado. E para retornarmos à estrada reta, a estrada que nos conduz ao caminho evolutivo, aí sim de espíritos puros, nós temos que atravessar a porta estreita. E para atravessar a porta estreita, nós temos que nos despojar das nossas imperfeições. E como nós estamos muito acumulados de imperfeições, nós temos que diminuir essas imperfeições para sermos capazes de atravessar a porta estreita. E aí sim, aí nós retornamos ao caminho evolutivo reto, aí nós nos tornaremos espíritos bons e mais tarde nos tornaremos espíritos puros.
Quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós receberemos um crachazinho que nos identificará como espírito puro no grau de estagiário, espírito puro júnior. Por quê? Porque quando nós nos tornarmos espíritos puros, também teremos pela frente uma caminhada evolutiva. Ou seja, a evolução é constante, a evolução é perene, a evolução não tem fim, vamos dizer assim, conhecido, pelo menos na visão que temos atual dos nossos conhecimentos espirituais. Nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar um ensinamento significativo, que é o ensinamento da casa que foi edificada sobre a rocha. Então, lá no capítulo 7 das anotações do evangelista Mateus, a partir do versículo 16 até o 27, nós vamos encontrar os seguintes ensinamentos do Mestre. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos prodígios? Então declararei a eles: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Portanto, continua o Mestre, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas aquela casa não desabou, pois estava alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Então, nós percebemos aqui que o Mestre deixa claro que quando nós tomamos conhecimento dos ensinamentos do Mestre, mas nós não os praticamos, então nós estaremos ou ficaremos conhecidos como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. É preciso dar frutos, e é através dos frutos que nós seremos reconhecidos quando chegarmos no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual não há máscara. Lá no mundo espiritual você não é identificado pela sua aparência, mas você será identificado pela luz que você carrega dentro de si. É desta maneira que o nosso perispírito vai brilhar mais intensamente ou menos intensamente, mas sem as máscaras, sem as aparências. Dessa maneira, nós percebemos a ligação que há quando o Mestre
coloca a parábola do festim de bodas, uma parábola eloquente, uma parábola que, quando nós fazemos uma leitura superficial, quando nós fazemos uma leitura literal, é difícil de compreender. O Kardec até usa a expressão pueril, parece uma história meio sem sentido, uma história para fazer criança dormir, né? Acalentar crianças. Mas por trás do ensinamento profundo, por trás da parábola aparentemente com ensinamentos tolos, ensinamentos inconsequentes, existe toda uma profundidade, como são as características dos ensinos do Mestre. Nessa parábola, um rei pediu para que os seus servos convidassem para as bodas de seu filho. Rei, filho, servos. E os servos saíram para buscar os convidados pré-determinados, e esses convidados recusaram-se a aceitar o convite, porque uns tinham que cuidar dos negócios, outros tinham que cuidar de sua casa do campo, enfim, tinham outros afazeres e não aceitaram o convite. O rei, ao saber disso, mandou outros servos. Outros servos foram, estabeleceu o convite novamente. E os convidados não somente não aceitaram, como também tiveram uma atitude violenta e mataram esses seus servos, os servos enviados. O rei, ao tomar conhecimento desse fato, enviou outros servos, só que agora com a finalidade de convidar quem fosse encontrado pela rua, quem fosse encontrado pelo caminho. E, muito bem, muitos dos convidados, no dia da festa de bodas, foram até o salão principal. E num determinado momento, quando o rei chega, o rei encontra um dos convidados que não se encontrava adequadamente vestido. Ele não se encontrava com a veste nupcial, com a veste que ele deveria estar trajando. Afinal de contas, era um acontecimento de grande importância para aquele rei. E o rei não somente o retirou da festividade, como também mandou que os servos atassem as suas mãos e os seus pés e os jogassem nas regiões inferiores. Então, o reino dos céus é semelhante a um rei. O rei é Deus. Deus estabeleceu a festa de bodas entre o Filho e a humanidade. A noiva é a humanidade terrena. O Filho é Jesus. Então, Deus queria, ou Deus quer, que se estabeleça o casamento, a união, a comunhão entre o seu Filho Jesus e a humanidade. Só que a humanidade ainda teima em não estabelecer essa união. Por isso que em algumas ocasiões os servos que foram enviados eram os profetas que vieram trazer os ensinamentos. Mas muitos desses profetas foram desprezados e mesmo alguns foram mortos por trazerem os ensinamentos do rei, os ensinamentos de Deus. Profeta é uma palavra de origem grega que significa mensageiro,
significa intermediário, ou seja, intermediário entre os ensinos de Deus e os homens. Então, nós vamos compreender que aquela pessoa que não estava adequadamente vestida, ela, mesmo tendo sido convidada, vamos dizer assim, tardiamente, quando você é convidado para uma festividade, você tem que se trajar adequadamente. Você tem que escolher a melhor roupa, usar o melhor perfume e assim por diante. O melhor calçado. E a melhor roupa, a melhor veste nupcial, o melhor calçado, o melhor perfume são as virtudes morais que vão fazer que nós estejamos trajando a veste nupcial adequada. Ou seja, a veste nupcial adequada é o perispírito adequadamente iluminado. Não iluminado com aquele lampião, com aquela luz fraquinha como tinha antigamente, mas iluminado com uma luz mais potente, uma luz mais brilhante, que vai refletir aquilo que mostra o nosso interior, aquilo que mostra o nosso mundo espiritual íntimo, caracterizado por um mais amplo conhecimento intelectual e por uma mais ampla capacidade de desenvolvimento das virtudes morais. Então é mais ou menos nesse contexto que nós temos que entender a parábola do festim de bodas. E voltamos a dizer, a veste nupcial, ela vai refletir o nosso mundo espiritual íntimo. E o nosso mundo espiritual íntimo vai ser os frutos, vai mostrar os frutos que a nossa árvore íntima foi capaz de dar. Por isso que nós dissemos no início, é preciso dar frutos, mas que sejamos capazes de dar frutos bons. Separamos aqui uma mensagem da obra Vivendo o Evangelho, uma mensagem muito significativa, cujo título é Conteúdo. É justamente a respeito daquela mensagem que se encontra nesse capítulo. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, ou seja, pelos seus frutos os reconhecereis, como nos ensina o Mestre. E essa mensagem diz assim: conteúdo da obra Vivendo o Evangelho, o espírito é André Luiz e o médium Antônio Baduí Filho. O edifício tem estilo. É funcional? Então ele pergunta, né? Quando você olha o edifício, a aparência dele é uma aparência estilosa, uma aparência bonitona. Aí você pergunta, o autor aqui pergunta, é funcional? Ou seja, o que adianta você estar diante de um edifício muito belo, só que você entra nele e não há funcionalidade? A casa tem fachada. É confortável? A casa tem uma bela fachada, mas é confortável? Que é o que é mais importante. O carro tem beleza. É seguro? Não adianta nada o carro ser um carro maravilhoso, com a olhos vistos de causar inveja, só que você entra nele, não tem estabilidade, a aerodinâmica é uma aerodinâmica inadequada e você vai correr um risco maior de se acidentar. O alimento tem sabor. É saudável? O tecido tem estampa. É resistente?
a estrada tem atrativos. É transitável? Eu sempre me recordo que aqui na Serra da Mantiqueira tem lugares belíssimos que poderiam ser muito melhor aproveitados para o mecanismo de turismo, né, do turismo econômico, caso as estradas fossem de uma qualidade superior. Tenho certeza que quando essas estradas forem de mais qualidade, haverá uma procura muito maior, já que a Serra da Mantiqueira caracteriza-se por uma beleza encantadora. O livro tem capa atraente. É instrutivo? O remédio tem apresentação. É eficiente? A aparência não resolve, conclui o André Luiz. Conteúdo é o que importa. A aparência não resolve. Conteúdo é o que tem mais importância. Apresente-se como seguidor do Evangelho, mas não esqueça a transformação moral, exemplificando os ensinamentos do Cristo. Ou seja, através da transformação moral que somos capazes de exercer em nós mesmos, nós também exerceremos uma influência positiva com a nossa transformação nas pessoas que a gente convive. Então, sem dúvida, vale a pena nós não apenas aderir a uma religião, aderir a uma filosofia, aderir aos ensinamentos de Jesus, mas o que nós temos que fazer é nos transformarmos, é nos convertermos, colocando em prática verdadeiramente os ensinos do Mestre. O quadro, conclui o benfeitor espiritual André Luiz, o quadro pode ter a moldura mais vistosa, contudo, o que importa é a obra de arte que ela contém. Então, meus queridos, esta era a reflexão que nós separamos para hoje e nós gostaríamos de encerrar com um pensamento que a mim muito me comove, que é o pensamento da nossa querida poetisa Cora Coralina, quando ela nos ensina que a vida só vale a pena ser vivida quando tocamos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho. E para tocarmos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho, nós devemos nos esforçar ao máximo para adquirirmos conhecimento intelectual e adquirirmos virtudes morais. Porque a única alegria real é a alegria que sentimos quando somos úteis. E quando somos úteis, nós somos capazes de dar bons frutos. E quando damos bons frutos, o nosso perispírito fica mais iluminado. E o nosso perispírito ficando mais iluminado, nós estaremos com a veste nupcial adequada para o casamento de Jesus com a humanidade que Deus tanto anseia para o nosso planeta. Muito obrigado.